Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien por ahí. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar a respecto de un síndrome clínico muy, pero muy importante, que es a respecto de shock. Casi siempre, tanto en los finales cuanto en las eras, preguntan mucho a respecto de shock, cualquier uno de los tipos que ya van a ver los 4 tipos de shock. Entonces es una clase que para cualquier era nos va a servir algo de acá. Algo no, casi 100% de acá. Yo traté de resumir al máximo essa classe. Tenho a certeza que te vai gostar e nós não vamos quedar dando muita volta. Vamos a lo principal, como sempre, a lo que mais se pergunta em los exámenes. Shock, como definição, para nós já começar definindo o que é shock, basicamente, de maneira bem sencilla, é um síndrome clínico grave que se caracteriza por um déficit em la perfusão tisular de oxígeno, ou seja, temos pouco oxígeno em los tejidos. A nível sistêmico, não é somente uma parte, é a nível sistêmico, generando hipóxia tisular. Isso faz com que tenha afectações de múltiplos órgãos e com elevadíssima mortalidade, apesar do tratamento intensivo. Ou seja, nós não ponemos a pensar nessa definição, se não ponemos a razonar todo isso. Shock é um síndrome clínico generado por conta de uma hipoperfusão tisular. Se nós temos hipoperfusão, pouco fluxo sanguíneo, chega pouco oxígeno. Então, se chega pouco oxígeno, la célula, ¿sí? Que está irrigada, o sea, de manera sistémica de todo el cuerpo, las células de todo el cuerpo, genera una cosita acá. Si tenemos poco oxígeno, el ciclo de Krebs no genera 34, 36 ATP, genera mucho menos ATP. Entonces, ¿cuál es el punto acá clave para que nosotros sepamos y entendamos el concepto de shock? Básicamente es, quando nós temos glucólise aeróbica, a glucólise aeróbica vai ao ciclo de Krebs, genera fosforilação oxidativa e não genera 34 a 36 ATP de energia. Quando nós não temos oxígeno, genera uma cosita, um tipo de glucólise que é a glucólise anaeróbica. Essa glucólise anaeróbica vai utilizar como substrato o piruvato e então, quando nós, ou seja, em ambas utiliza o ácido pirúvico como substrato, pero quando temos oxígeno, hace fosforilação oxidativa. E sem oxígeno, nós começamos a acumular ácido láctico no corpo. E se nós temos acumulação de ácido láctico, vamos generar uma acidose. Muito ácido diminui o pH, genera uma acidose metabólica. Então, shock, para deixar mais sencillo, é baja perfusão tisular, bajo oxígeno, genera pouco ATP, genera acidoses metabólicas se não é tratado de maneira adequada. Me olvidei de agarrar o láser e então vamos agora a seguir com nosso lásercito e nossa classe de choque. Que hay que recordar-se, é um síndrome clínico grave caracterizado por hipoperfusão tisular sistêmica. Isso seria uma definição bem resumida de choque. Parece ser muita coisa, mas é solamente a definição. Essa classe necessito que preste a atenção ao máximo que puedas, porque todo lo que nós estamos vendo é pergunta de exame. Quais são os tipos de choque que nós temos? Criei uma mnemotécnica para quedar mais sencillo. Nós temos a mnemotécnica DOT, choque distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Se recordares a mnemotécnica DOT, me salvou já em um exame, no oral de um exame. Então, recordando lá a mnemotécnica DOT, vou conseguir a repassar toda a partecita aí de quais são os tipos de choque. Então, repassando, choque distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Use também acá ao lado os exemplos. Por exemplo, distributivo. Um exemplo é o choque anafilático, genera vasodilatação periférica. Choque anafilático pode ser generado por conta de uma picada de não é vispa, é uma abeja. Choque obstrutivo, quando temos, por exemplo, pulso de pulmãoncito acá, um exemplo de choque obstrutivo é uma afectação extrínseca cardíaca e então algo que comprime o coração de maneira extrínseca, pulso de pulmão para recordar do pneumotórax. Choque cardiogênico, quando o coração falha, quando há uma insuficiência cardíaca. E choque hipovolêmico, quando temos acá, por exemplo, um corte que o paciente perde muita sangue ou qualquer outra patologia que genere uma hemorragia e perde o paciente muita sangue. Nós, então, temos esses 4 tipos, DOT, distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico, e há que recordar uma cosita mais. Adentro do distributivo, sepam que temos 5 tipos de choque distributivo, pero quero que sepam os 4 principais e os 4 que mais se perguntam nos exames. Quais são os 4? O choque séptico, o choque anafiláctico, o choque neurogênico e o choque farmacológico. São os
tipos de choque más frecuentes que generalmente se preguntan en los exámenes. Entonces, tenemos DOT y en la D recuérdense de agarrar 4 flechitas, el anafilático, séptico, neurogénico y el farmacológico. Choque hipovolêmico puede ser el hemorrágico y no hemorrágico por disminución del contenido vascular, pero nosotros no pregunta eso, ¿sí? Recuérdense que el principal es hemorrágico, obstrutivo, un TEP o un taponamiento cardíaco, y cardiogénico falha miocárdica, sea cualquier de la causa que sea que falle el corazón. Para facilitar aún más de memorizar los tipos y las causas de cada choque, puse acá una imagencita bien copada que seguramente te vas a acordar. Nosotros vamos a empezar por el choque hipovolêmico, acá abajo, ¿sí? Choque hipovolêmico, las causas, deshidratación, queimaduras severas también, porque es una causa de deshidratación, y sangrados. Choque, el segundo tipo de choque, choque cardiogénico, afectación cardíaca, ejemplo, infarto agudo del miocárdio y insuficiencia cardíaca congestiva. Terceiro tipo de choque, choque obstrutivo. Choque obstrutivo era causada por uma falha extrínseca, ou seja, algo que comprime o coração e impide sua relajação de maneira adequada, que aí nós temos pneumotórax hipertensivo, recuerden-se que pneumotórax era aire entre as hojas pleurales, e embólia pulmonar também é uma causa de choque obstrutivo. Outras duas causas seriam o taponamento cardíaco e a pericardite constrictiva. Generam a mesma coisa. O pneumotórax, taponamento e pericardite constrictiva têm a mesma fisiopatologia. Qual é essa fisiopatologia? Alteração da distensão cardíaca, ou seja, o coração não consegue relaxar, porque não tem espaço, ou está muito comprimido e não consegue relaxar, não llena as cavidades cardíacas e então a sangre não sai. Ou seja, se não tenho sangue para sair, não há como sair sangue. Basicamente isso. Embólia pulmonar, o famoso TEP, já é um pouquinho distinto da fisiopatologia. É basicamente uma embólia pulmonar grande, ou seja, que afeta um vaso grande, uma artéria grande, que aí sim vai produzir o famoso choque obstrutivo. Pero é difícil, não é tão difícil, pero não é tão frequente também que um TEP, somente se é um TEP assim massivo, que vai generar um choque obstrutivo. E o último tipo de choque, esse seria o neurogênico, o choque distributivo, que aí sim nós vamos ter o choque neurogênico e anafiláctico principalmente, pero depois temos o séptico e também o farmacológico. Os três principais, em realidade, são três que mais se perguntam, ¿sí? O farmacológico devemos já estar gravado a fuego acá. Pero os três mais que se perguntam é o anafiláctico, principalmente pergunta o diagnóstico e tratamento do anafiláctico, o séptico, principalmente o tratamento do séptico e as causas, e no choque distributivo também, que nós temos o neurogênico, generalmente esse só se pergunta qual é a causa, que já vamos ver qual é a causa. Em lo más, por lo general, não suelen hacer mucho hincapié acá, não suelen perder muito tempo, hacer mucho esfuerzo mental nessa parte de choque. Solamente o que te va se você cobrar muito é a classificação, o diagnóstico e o tratamento, porque se é um síndrome grave, o paciente nos deixa aí e parte para outra dimensão rapidamente. Fisiopatologicamente hablando, de acordo de cada tipo de choque, nós vamos a ver que os principais tipos de choque seriam hipovolêmico, cardiogênico e distributivo. Qual é o mecanismo fisiopatológico? O hipovolêmico, que vai generar na pressão venosa central, no gasto cardíaco e na resistência vascular periférica. Recuerden-se, se eu tenho uma perda sanguínea, ou seja por desidratação, em realidade pérdida de volemia, seja por desidratação ou, por exemplo, hemorragias, eu vou ter uma pressão venosa central diminuída, um gasto cardíaco consequentemente diminuído, porque se eu tenho menor volemia, eu tenho menor volume de injeção e uma resistência vascular periférica aumentada. A resistência vascular periférica aumenta justamente para tentar compensar essa pressão arterial, essa volemia que se perdeu. Tenta aumentar a pressão arterial, genera uma vasoconstricção arterial para que tente aumentar a perfusão tisular. O choque cardiogênico, ou seja, choque hipovolêmico, que nós vamos ter? Vamos ter pérdida de volemia. Então, o vaso sanguíneo tem uma reação compensatória, que é a contracção, por isso que aumenta a resistência vascular periférica. O choque cardiogênico, mirem acá o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é quando nós temos uma afectação cardíaca do músculo cardíaco. O que vai passar com o choque cardiogênico? Temos volemia? Temos. Pero como o coração não bombeia, genera reflujo. E refluye para quem? Refluye para os vasos. Então, genera uma dilatação de los vasos, aumentando assim a pressão
venosa central. Ou seja, em choque cardiogênico, aumenta a pressão venosa central. O gasto cardíaco, obviamente, que vai estar muito diminuído, porque se o coração não contrai, não temos volume de ejecção satisfatório, e então a resistência vascular periférica também aumenta. Aumenta por quê? Porque temos pouco volume de ejecção. Basicamente por isso, ou seja, é um mecanismo compensatório. No choque distributivo, nós podemos ter ou uma diminuição ou um aumento da resistência, da pressão venosa central. Por que genera isso? Vai depender do tipo de choque. Por exemplo, há choque distributivo que a vezes pode ter uma pressão venosa central diminuída por conta de uma vasodilatação extrema, ou a vezes pode estar normal ou até mesmo elevada a pressão venosa central em los casos que o paciente não tenha uma vasodilatação extrema. ¿Sí? Aí sim, eu não tenho aumento da pressão venosa, não tenho diminuição da pressão venosa central. O gasto cardíaco é a mesma coisa, pode estar diminuído ou aumentado. Todo isso vai depender da pressão venosa central. Recuerden-se do mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? Quanto maior meu retorno venoso, maior é o gasto cardíaco. Ojo nisso, ou seja, maior a contratilidade e o gasto cardíaco. E a resistência vascular periférica, aí sim, é onde está o ouro do choque distributivo. Resistência vascular periférica muito diminuída, porque eu tenho vasodilatação periférica. Sim, tenho vasodilatação periférica. Então, se no choque distributivo, sepam que a resistência vascular periférica vai estar muito diminuída. Então, só para recordar, o mais importante acá, hipovolêmico, eu tenho perda da volêmia, cardiogênico, o coração não bombeia, e distributivo, vasodilatação periférica. Então, o que mais se pergunta acá é a pressão venosa central e a resistência vascular periférica, como vai estar. Já vi perguntar em um horário, isso en choice, y en choice también. Entonces, hipovolémico, presión venosa central disminuida, cardiogênico distributivo aumentada, ou o distributivo pode estar diminuída. E resistência vascular periférica, o único que está diminuído é o choque distributivo, ok? Outra cosita, choque obstrutivo, que faltou acá. Se nós ponemos um choque obstrutivo, pressão venosa central dá aumentada, gasto cardíaco diminuído e resistência vascular periférica aumentada. Se só para que tenham isso presente, porque isso é pergunta de exame. Quais são os estadios evolutivos de choque? Recordem-se que, inicialmente, generalmente, o paciente não vai ter, ou seja, não vai apresentar, obviamente que depende da velocidade que se instaura o choque, mas inicialmente, na maioria das vezes, o paciente está estável, ou seja, os mecanismos compensatórios conseguem compensar todo isso. E então, com os mecanismos compensatórios, se nós começamos a tratar o paciente nessa fase, o paciente vai ter um bom pronóstico. Qual é o ponto acá do pronóstico? O pronóstico está dado a partir da detecção da causa do choque e do tratamento dela mesma. Se nós não comemos algo aí, o paciente pode partir para uma outra dimensão. Quais são os mecanismos compensatórios que esse paciente pode, ou seja, que o paciente não, que nós, nosso corpo é tão perfeito que compensa quase todo. Primeira coisa que quase sempre se genera é a taquicardia compensatória. Intenta o corpo a manter com vasoconstricção a pressão arterial e nós vamos ter quando está compensado, o choque, quando está compensado, nós vamos ter pouca sintomatologia. Ou seja, o paciente vai estar caminhando, às vezes pode apresentar, dependendo da causa, uma hipotensióncita ortostática, algo assim. Então, ojo, se nós detectamos e tratamos de maneira adequada o paciente nesse estadio, ok, perfeito, logramos éxito. Pero se nós não comemos algo e o paciente descompensa ou já viene descompensado, aí sim o paciente já vem com signos e sintomas neurológicos, como diminuição do nível de consciência, signos e sintomas cardíacos, como soplo, pode vir com taquicardia, hipotensão, e signos e sintomas renais. Qual é o principal signo e sintoma renal que o paciente vai apresentar? Ou seja, qual é o principal signo? Oligoanúria. Se a principal coisa que o paciente apresenta quando há uma hipoperfusão renal, o paciente simplesmente não orina. Se não há filtrado glomerular, não há formação de urina, porque o riñón sensa isso, sensa aí nas células juxtaglomerulares, sensa um pouco sódio e aí já começa a reabsorção de todo. ¿Sí? Então, ativa o sistema de angiotensina-aldosterona e reabsorve toda a água, não forma urina. Por isso que esse paciente vai ter oligúria ou anúria, hasta mesmo dependendo do tipo de choque e da gravidade do choque. Uma cosita que nós temos que saber é a formulita da pressão arterial. Pressão arterial é igual a gasto cardíaco multiplicado ou por resistência vascular periférica. Por que eu digo que é importante saber essa formulita?
porque nos hace razonar por qué el shock puede compensar. Por ejemplo, como la presión arterial está dada por un gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, cuando yo disminuyo la resistência vascular periférica, por exemplo, no caso de um choque distributivo, o gasto cardíaco, eu tenho um aumento do gasto cardíaco para tentar compensar. E quando eu tenho uma diminuição do gasto cardíaco, eu tenho um aumento da resistência vascular periférica. Se nós volvemos acá, queda muito mais sencillo de razonar. Então, pressão arterial é igual a gasto cardíaco multiplicado por a resistência vascular periférica. Se eu tenho, então, uma diminuição de la resistência vascular periférica, o gasto cardíaco tenta subir para compensar. Se eu tenho o contrário, tenho um gasto cardíaco diminuído no caso do choque cardiogênico, a resistência vascular periférica tenta compensar, aumentando a mesma. Então, essa formulita é pergunta de oral e também é pergunta de escrito, pero mais frequentemente é pergunta de oral. Sepa essa formulita porque nos ajuda a entender e a compreender quando o choque do paciente, ou seja, dependendo do caso, quando aquele choque está compensado e quando está descompensado. Quem está compensando quem para que nós entendamos o mecanismo fisiopatológico do tipo de choque. Bueno, um pouquinho acelerado, pero tranqui todavía. Nós agora vamos a ingressar em cada tipo de choque. Por exemplo, vamos começar por el choque hipovolêmico e sí o sí é necessário prestar bastante atenção acá, porque são cositas que nós já vimos em fisiologia, também já vimos aí em algumas classes de cardio, pero são cositas bem importantes que nós temos que recordar a respeito dos tipos de choque. Choque hipovolêmico. Quando falamos de hipovolêmico, falamos de baixa volêmia. Se falamos de baixa volêmia, quais são as causas que podem causar? Quais são as causas que podem generar essa hipovolêmia? Todo o que diminui o conteúdo vascular. Basicamente, bem sencillo, como, por exemplo, hemorragias, desidratação e formação de terceiro espaço são as principais causas de diminuição do conteúdo vascular. É a variedade, segundo Harrison, mais frequente e qual é a clínica desse paciente? Sempre a clínica depende do tipo de choque, gente. Recuerden-se isso. Por exemplo, se nós temos alguns signos e sintomas, são meio que generales, pero por lo general, assim, alguns signos e sintomas são generales, pero a vezes algumas apresentações clínicas são características. Por exemplo, se nós temos baixa volêmia, nosso sistema simpático sensa isso e estimula, ou seja, aumenta sua atividade simpática. Então, se genera hiperventilação, taquicardia, liberação de hormonas de estresse, porque as hormonas de estresse vão ajudar a taquicardia e a hiperventilar o paciente, e diminui a diuresis. Sempre teremos hipovolêmia, vamos ter diminuição da diuresis, porque diminui o filtrado glomerular. A piel vai estar fria, pálida e a sudoração profusa. Recuerden-se que quando nós temos hipovolêmia, nosso corpo tenta aumentar a resistência vascular periférica e também faz uma cosita para compensar. Genera vasoconstricção periférica para aumentar o fluxo sanguíneo nos órgãos nobres, cérebro, riñón, coração, hígado e intestino. ¿Sí? Genera basicamente vasoconstricção periférica para que aumente a perfusão de los órgãos nobres. Então, nós vamos ter em extremidades piel pálida, fria e sudorosa. A desidratação ou qualquer diminuição do conteúdo vascular genera o signo del pliegue e del llenado capilar. Que é o signo del pliegue? Nós agarrávamos acá a pelanca, ou seja, a gordura, o músculo acá do paciente, o músculo não, a piel do paciente acá, na região del deltoides, ¿sí? E soltávamos. Outro tipo de signo de pliegue que nós podemos fazer para evaluar a hidratação do paciente é isso. Agarramos a piel, por exemplo, do antebraço, soltamos. Se vocês podem ver, vuelve rápido. O paciente com signo de pliegue vuelve lentamente quando eu suelto. ¿Sí? Vuelve bem lento e a vezes queda assim. Signo del llenado capilar. Esse sí ou sí é pergunta de exame. ¿Sí? Signo del llenado capilar, basicamente nós vamos, agarrem ustedes aí, agarrem e hagan para nunca mais olvidar. Presionen por 10 a 15 segundos eso sí, el hecho ungueal, o sea, la uña, presionen ahí, tal cual como yo estoy haciendo, ¿sí? Y miren después la uña, miren la velocidad que desaparece, queda blanco, ¿sí? Por cuenta de la falta de sangre. Miren la rapidez, ¿sí? Esa rapidez es el llenado capilar. Assim nós evaluamos o llenado capilar. Pressionamos e quando soltamos
el dedo, debe llenar el capilar de 1 a 2 segundos. Si tarda más de 3 segundos, llenado capilar ya está lento, y si tarda más de 5 segundos, está extremamente reducido el llenado capilar. Entonces, tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, una vasoconstricción, y también tenemos que pensar, ya ir pensando en las causas, como por ejemplo un shock hipovolémico. Llenado capilar, entonces, se pregunta mucho, y otra cosita que se pregunta es a respecto de la diuresis. Sepan la diuresis en cualquier tipo de shock. Entonces, el shock hipovolêmico, y esa tablita graben a fuego, tengan siempre presente, porque siempre pregunto de examen, vamos classificar o choque hipovolêmico em 4, de acordo à perda de sangue, ou seja, a quantidade de sangue perdida. Grado 1, quando o paciente perdeu aproximadamente 750 mililitros. Grado 2, 750 a 1 litro e 500. Grado 3, 1 litro e meio a 2. E grado 4, mais de 2 litros, o paciente perdeu. Ou seja, em porcentagem, isso daria aproximadamente 15% da volemia, 15% a 30%, 30% a 40% e 40%. Gravem esses dados acá, porque é pergunta de exame, é pergunta de choice, generalmente. O que passa? Quando nós temos perda de 750 mililitros de sangue, nós temos a ativação de múltiplos mecanismos compensatórios, então se intenta compensar e consegue compensar. Por exemplo, o pulso vai estar aproximadamente 100 latidos por minuto, pressão arterial vai estar normal, 120 por 70, pressão de diferencial vai estar normal ou aumentada, ou seja, vai estar normal, basicamente. La frequência respiratória de 14 a 20, normal. Os mecanismos compensatórios estão conseguindo compensar essa perda de volemia. Releno capilar, 750 mililitros es muy poco. Entonces, parece mucho para nosotros, casi 1 litro de sangre perdida. Mucho. Pero el cuerpo es tan perfecto que consigue compensar eso. Diuresis, acá sí, ojo. Diuresis, 30 mililitros por hora. Sí, 30 mililitros por hora. Estado mental, ligeramente ansioso y reemplazo de líquidos. Nosotros, si vamos a reemplazar los 750 mililitros, vamos a utilizar cristalóides. ¿Qué son los cristalóides? Cristalóides é Ringer lactato e solução fisiológica. Nunca digam suero fisiológico, porque senão vem algum docente e te pergunta, que é um suero fisiológico? Sim, solução fisiológica e Ringer lactato. Grado 2 de hipovolemia, del choque hipovolêmico. Seria quando o paciente apresenta uma perda sanguínea de desde 750 mililitros hasta 1 litro e 30, ou seja, 15 a 30% da volemia. El pulso, a frecuencia cardíaca sigue en los 100, o sea, está compensando todavía. La presión arterial también compensa, pero la presión diferencial está disminuida. Las respiraciones ahí sí sube un poquito, ¿sí? Sube hasta 20 y 30, pero miren una cosa, prueba del relleno capilar. Positivo. ¿Cuándo que es positivo? Quando sobrepassa de 5 segundos. Estava escrito acá atrás. Se llenado capilar maior de 5 segundos é positivo. Diuresis já diminui um pouquinho e isso há que saber, gente. Sempre quando liga um paciente, qualquer paciente que ligue grave, pongan vías. Uma das principais vías é que nós vamos poner, obviamente que é a endovenosa, ou seja, a venosa, via venosa ou via central, que nós vamos utilizar, pero recuerden-se de poner um catéter na sonda vesical para evaluar a diuresis. Essa pergunta de oral, seguramente, se sempre se pergunta isso, quando vamos a descer o diagnóstico, quando vamos evaluar em qual grado de hipovolemia ou del choque que está o paciente, temos que evaluar a diuresis. Só para que recuerden-se, ou seja, se nós podemos que o paciente perdeu 750 mililitros, deve urinar 30 mililitros em 1 hora ou 15 mililitros em 30 minutos. Sim, a metade, obviamente. Então, paciente grado 2, 20 a 30, acá também, sistema nervioso central de grado 2 está ligeiramente ansioso e reemplaço de líquidos, nós vamos a reintroduzir, vamos a expandir, seria a palavra correta, esse paciente com cristalóides também. Grado 3, paciente já perdeu 30 a 40% da volemia, ou seja, 1,5 litro a 2 litros de sangue. Aí sim é bastante coisa, gente. Pulso, aí sim já começa a disparar. Taquicardia, pressão arterial já começa a cair, 90 por 50. Pressão diferencial vai estar diminuída. Respirações, ou seja, a frequência respiratória, 30 a 40 respirações por minuto. E llenado capilar sempre vai estar positivo. Diuresis, miren isso, pergunta de exame, 5 a 10 mililitros por hora. Sistema nervioso central, estado mental, nível de consciência, ansioso ou confuso, um dos dois, depende da quantidade de sangue e da resposta do paciente relacionada a isso, e reemplaço de líquidos, não é somente de cristalóides. Agora temos que reemplaçar
la sangre, o sea, hacer transfusión. ¿Por qué se hace transfusión en ese paciente? Justamente porque si nosotros solo expandimos al paciente, el paciente va a quedar con la misma cantidad de hemoglobina. Y si sigue con la misma cantidad de hemoglobina, el paciente no va a llevar oxígeno a los tejidos. Ahí está donde tenemos que prestar atención. Si no tenemos hemoglobina, no llevamos oxígeno. ¿Ok? Si nosotros nosotros ponemos en el paciente hemoglobina, o sea, hacemos una transfusión sanguínea y estamos expandiendo el paciente y también poniendo hemoglobina para adentro, porque probablemente si el paciente perdió 2 litros de sangre, perdió bastante hemoglobina. Grado 4, más de 2 litros de sangre, acá sí, perdió más del 40% de la volemia. Frecuencia cardíaca, miren acá cómo está, es un mecanismo reflejo, aumenta mucho, taquicardia mayor de 140 latidos por minuto. Presión arterial menor de 85-45 está una hipotensión jodida acá. La respiración, el paciente va a tener de 30 a 40 respiraciones por minuto. Releno capilar vai estar positivo, ou seja, tarda seguramente mais de 10, 15 segundos. Diuresis, no orina em 30 minutos nada. Sí, recuerden que temos que evaluar a diuresis a los 30 minutos e também a la hora, obviamente, sí, não vamos deixar uma hora o paciente aí, porque pode descompensar. El sistema nervioso central va a estar confuso y un poquito, a veces, deprimido, o sea, no está orientado en tiempo y espacio, y nosotros siempre vamos a expandir el paciente con cristalloide y vamos a meterle sangre ahí adentro. Entonces, sí o sí saber esa tablita, porque es pregunta de examen de acuerdo a la gravedad de la pérdida sanguínea, que va a generar. Recuérdense una cosita. En realidad, recuerden varias cositas, pero las principales son cantidad de sangre perdida, porcentaje, los mecanismos compensatorios, o sea, pulso, tensión arterial y ventilaciones por minuto, o sea, respiraciones por minuto, y recuérdense la diuresis. Son los signos mejores así para nosotros que vamos a evaluar nuestro paciente. Y el llenado capilar, obviamente que tenemos que saber. Vamos ahora al próximo tipo de choque, que es el shock cardiogénico. Choque cardiogénico, como su propio nombre dice, tenemos una afectación de la bomba cardíaca, o sea, un fallo miocárdico intrínseco, directamente afecta ¿quién? El corazón. ¿Cuáles son las causas del shock cardiogénico? Infarto, infarto agudo del miocardio, miocarditis, valvulopatías y también las arritmias pueden generar shock cardiogénico. Infarto, vamos explicar la fisiopatología. Infarto, necrose el músculo no contrae más, entonces disminuye la presión arterial, o sea, disminuye el gasto cardíaco, perdón, no la presión, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye mucho el gasto cardíaco, shock cardiogénico. Miocarditis, principalmente las miocardiopatías, miocarditis restrictivas. Las miocarditis son una inflamación del miocardio y también generan afectación de la contracción ventricular y auricular. Valvulopatías relacionadas al volumen de eyección. Volumen de eyección afecta a quién? Gasto cardíaco. Y arritmias también afecta a quién? Gasto cardíaco. Pero ¿por qué afectan las arritmias el gasto cardíaco? Recuérdense la formulita del gasto cardíaco también. Es necesario tener presente acá. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. ¿Ok? Multiplicado, o sea, veces, cruz. Ahí, no es dividido, es multiplicado. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal, nosotros vamos a tener disminución del gasto cardíaco. ¿Quién compensa la disminución del gasto cardíaco? Bien ahí, bien lo que nosotros vimos antes. La resistencia vascular periférica. Entonces, el cuerpo de manera automática va a aumentar la vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica para que intente aumentar la presión arterial. ¿Por qué el cuerpo intenta aumentar la presión arterial? Justamente porque la presión de perfusión tisular depende de la presión arterial, ¿ok? Recuérdense eso porque es importante es importante saber esa partecita ahí, es importante entender esa parte de shock cardiogénico y de los tipos de shock. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? Obviamente que depende de la causa, ¿sí? Si es una valvulopatía, clínica va a ser otra, pero generalmente suelen compartilhar algunos signos y síntomas que son relacionados con la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, soplo cardíaco, disnea, esputo rosado o asalmonado y aumento de la presión venosa central y resistencia vascular periférica. Eso es pregunta de oral, eso es pregunta de choice. Sepan el cuadrito ahí que nosotros vimos del shock cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Por favor, memoricen ese cuadrito, escriban ese cuadrito ahí en la pared, en el frente, a donde quieran. Por favor,
Aumenta a resistência vascular periférica e também a pressão venosa central. ¿Por que aumenta a resistência vascular periférica? Já hablamos, porque tenta compensar um barro gasto cardíaco. E por que genera aumento da pressão venosa central? Porque regurgita, vuelve a sangre aí para a vena, então dilata a vena. Então, esse paciente vai ter piel sudorosa, fria e diminuição da pressão arterial, e as causas principais são infarto, valvulopatias e arritmias. Recuerden dessas clausitas aí de choque cardiogênico. Depois, nós vamos ver uma maneira resumida de tratamento, diagnóstico e tratamento de choque. Pero, basicamente, agora vamos a definir quais são os tipos e já vamos ingressar aí na parte do diagnóstico e tratamento. Choque obstrutivo. Prestem atenção acá, sumamente importante. Choque obstrutivo, a diferença do choque cardiogênico é quando temos uma falha miocárdica extrínseca, tá? Acá está a definição. Falho miocárdico extrínseco. O que quero dizer com extrínseco? Que afeta o coração de afuera hacia dentro. Afeta a pré-carga e a pós-carga. Ok? Pré-carga e la pós-carga. Quais são as causas principais e que mais se perguntam? Neumotórax da tensão e taponamento cardíaco e el TEP. São as três principais causas e o que mais se pergunta de acá. Qual é a fisiopatologia de cada um para compreender o choque obstrutivo? Basicamente, neumotórax da tensão, já hablamos, e taponamento, neumotórax da tensão e taponamento sigue o mesmo razonamento. Comprime o coração. Então, se comprime o coração não se dilata de maneira adequada e então não llena as cavidades e diminui muito o gasto cardíaco. Qual é o ponto do taponamento cardíaco? O taponamento cardíaco é quando temos muito líquido entre o coração e a pleura. Então, se genera um taponamento cardíaco, tapona o coração. TEP. Qual é a fisiopatologia do TEP? TEP, recuerden-se que de la aurícula derecha passa a sangre ao ventrículo direito, do ventrículo direito passa a artéria pulmonar. Em la artéria pulmonar, que vai generar quando nós temos um êmbolo aí passando. Se eu tenho uma obstrução, por exemplo, de uma artéria pulmonar, que é um êmbolo gigantesco, aí sim nós temos a incapacidade, deixa-me ver se tenho aqui uma imagem, ¿sí? Temos generalmente TEP, um êmbolo que se desplazou, generalmente o TEP nós vamos ver que o êmbolo provém de los vasos femorais profundos e vasos femorais profundos, vasos femorais profundos, e generalmente o que passa? Esse êmbolo viaja, chega à artéria pulmonar e aí obstrui. Quando obstrui, recuerden-se que regurgita a sangue, o coração não consegue bombear a sangue para passar, porque se obstrujou, se está do lado direito, liga ao pulmão e queda aí, então não passa a sangue para oxigenar de volta. Então, toda essa sangue regurgita e então aumenta muito a pressão venosa central, regurgita para as venas, reconhece isso, aumenta muito no TEP a pressão venosa central. Pergunta de mi oral, não de final de clínica, sino que de segunda era. Preguntou, me dio um paciente, me hizo um caso clínico, o docente, o doutor Vera e o doutor Honorá, foi Vera que me deu um paciente com hipotensão, ingurgitação jugular, taquicardia, ruídos hipofonéticos, e não me dijo taquicardia, pero me deu um paciente com hipotensão, ruídos hipofonéticos e a ingurgitação jugular. Então, clínica de um paciente com choque obstrutivo é, obviamente, hipotensão, hipoperfusão tisular, silêncio auscultatório, sí, dependendo da causa. Tríada de Beck. ¿Qué es la tríada de Beck? Tríada de Beck es la tríada del taponamiento cardíaco. Eso me dio el docente, el Vera, sí, para que yo desarrolle el caso clínico y me lleve a taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la tríada de Beck? Ingurgitación jugular, taquicardia y disminución de los ruidos cardíacos. ¿Qué sería la disminución? Ruidos hipofonéticos. ¿Qué puede aparecer en el choque obstrutivo también? Pulso paradórrico, antecedentes de trombose venosa profunda e, obviamente, aumento da pressão venosa central. Estamos falando acá de tanto de pressão venosa central, mas como que eu evaluo a pressão venosa central? Catéter de Swan-Ganz se utiliza para evaluar a pressão venosa central. Se evalua com o catéter, cateterismo de la vena central. Sí, basicamente isso. Catéter de Swan-Ganz se utiliza acá. Deus mío. En mi oral de clínica, que fue de la segunda era de clínica, cardiología, obviamente, me preguntó, me dio un paciente con tríada de Beck y era para diagnosticar cuál era la diferencia. Otra cosita, cuál era la patología. Otra cosita que me preguntó también, y le dejo para que ustedes busquen, yo sé, pero busquen eso, porque fue otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de ingurgitación jugular que no se colapsa?
y cuáles son las causas de ingurgitación jugular que se colapsa. Voy a decir una de las causas de las que no se colapsa y una de las causas que se colapsa. Una de las causas de ingurgitación jugular que no se colapsa es el taponamiento cardíaco. Se queda sempre ingurgitado. Ou seja, o que é colapsar? É quando a vena, quando se contrai a aurícula no último chorro, a vena se vacía e contrai, ou seja, se colapsa. E depois vuelve a hinchar. Colapsa e vuelve a hinchar. Uma das causas, então, de ingurgitação jugular que não se colapsa, e anotem isso, é o taponamento cardíaco. Obviamente que outro tipo que não se colapsa seria o pneumotórax, atenção, ok? Outra causa de ingurgitação jugular que se colapsa seria, por exemplo, na valvulopatia, na estenose tricuspídea ou na insuficiência tricuspídea. Exemplos, ok? Anotem isso porque foi minha pergunta aí, me levou a isso, me perguntou a respeito de ingurgitação jugular que se colapsa e que não se colapsa. Então, o TEPzito que passava um trombo hacia o pulmão e regurgitava toda essa sangue. Obviamente que não se oxigena nada, porque não passa a sangue acá, a sangue que está carboxigenada. Não oxigena porque temos um trombito acá. Então, ¿qué pasa? Regurgita, entonces aumenta la presión venosa central. Taponamiento cardíaco, la misma cosa. ¿Sí? Taponamiento sería cuando teníamos un líquido ahí entre el pericardio y el corazón. Entonces obstruía, impedía que el corazón se distenda, se relaje de manera adecuada en diástole, entonces no llenaba las cavidades e aí o paciente não tinha um gasto cardíaco adequado. Choque distributivo. Acá sim, prestem bastante atenção. Choque distributivo, teríamos que saber os 4 principais, em realidade são 3. Seria, quais são os 3 principais? Anafiláctico, neurogênico e o outro, te recordás? Anafiláctico, neurogênico e qual mais? Vamos ver se te recordás. Sim? Não? Então, choque obstrutivo. Quais são as principais causas de choque obstrutivo? Temos o choque obstrutivo, não, gente, distributivo, perdão. Estou pensando um pouquinho lejos em lo que eu vou falar. Estou um pouquinho em frente. Choque distributivo, temos que recordar do choque anafilático, o farmacológico, o choque anafilático, farmacológico, neurogênico e também tem o choque aí del aldosteronismo, pero eso no es importante. Serían 5 tipos de choque, pero el principal es el neurogénico, anafilático y séptico. Me comí el séptico de una forma increíble. Sabía que estaba faltando uno, pero los principales son el neurogénico, anafilático y el séptico. Un tip para la vida, ¿sí? Es esa. Cuando tenemos una picada de abeja, miren acá que sobra una cosita. Tenemos el ferrón, si bien na punta, e acá temos uma bolsita, e nessa bolsita queda veneno, ¿sí? Queda um pouquinho de veneno. Quando vocês vão a sacar, e isso eu aprendi em La Guardia, acá em minha cidade, quando vocês sacam isso, não saquem por la bunda, por essa puntita acá, essa bolsita. Sempre agarrem a pinça e saquem por el ferrón. Porque se nós apretamos, acá temos, por exemplo, um paciente que tem 50 picadas, 50 ferrones, ou ponemos que tenha 10, ya agarré uno con 5, 8 ferrones, creo que era. Gente, no se puede apretar la bolsita acá, porque si nosotros apretamos, queda veneno acá y se inyecta el veneno. Entonces empeoramos la clínica del shock anafilático del paciente. Entonces, ¿a dónde vamos a pensar? Justamente en el ferrón y sacamos eso. Eso aprendí entrenando. Nunca apretem a bolsita, sempre sacam por el ferrón. Então, choque distributivo ou vasogênico. ¿Por que se chama vasogênico? Porque há vasodilatação arterial. Quais são a definição, então? Temos a fisiopatologia, temos vasodilatação arterial, vasodilatação excessiva. Então, temos alteração do continente do contenido vascular. Temos volemia? Temos, pero o continente, o agujero aí, que estava, não é mais, não tem a mesma pressão, ou seja, não tem a mesma dilatação. Então, quando se dilata, temos a mesma volemia, pero não é suficiente para manter uma pressão e perfusão adequada. Quais são as causas? Ou seja, temos uma vasodilatação. As causas mais frequentes, os tipos, é o neurogênico, anafilático, séptico, o farmacológico e temos o del aldosteronismo. Pero del aldosteronismo, tachen de aí, vocês vão ver em sexto aí, endócrino, sepam, neurogênico, anafilático, séptico e o farmacológico. Farmacológico, não puse acá, pero se querem anotar, são fármacos que generalmente generam vasodilatação. Quais são os fármacos? Os vasodilatadores, tá? Só para que recordem-se. Não pergunta essa parte de choque distributivo de farmacológica, não pergunta, pero sepam, tenham presente. Choque neurogênico. O choque neurogênico, acá sim,
nosotros vamos a tener una vasodilatación excesiva por excesiva liberación, excesiva activación del tono simpático. O sea, en el neurogénico, nosotros tenemos las causas, como por ejemplo, o accidentes de auto, donde hay lesión medular, y otra causa que es la anestesia, anestésicos, generalmente los anestésicos raquimedulares. Eso también puede generar shock neurogénico. ¿Cuál es la clínica? La clínica es la misma de cualquier shock distributivo. ¿Cuál era? Vasodilatación, entonces genera disminución de la presión arterial por cuenta de la resistencia vascular periférica, disminuye mucho. ¿Quién intenta compensar la resistencia vascular periférica? El gasto cardíaco sube y entonces no consigue compensar esa alteración de continente y contenido y entonces el paciente tiene un shock distributivo, una mala perfusión tisular, una mala perfusión generalizada. ¿Cuál es entonces el shock neurogénico? Sepan anestésicos y trauma raquimedular. ¿Ok? Tranqui. Shock anafilático. Hay una sobrerespuesta a un alérgeno, o sea, a un veneno, a un alérgeno, a fármacos, a toxinas. Entonces, tenemos una grande vasodilatación periférica por cuenta de la degradación de los mastocitos. ¿Cuáles son las causas? Picadura de araña, picadura de abeja, es muy frecuente, de vispa, cualquier cosa que genera reacción anafiláctica y obviamente farmacológica. La clínica del choque anafilático, bien característico. El paciente parece que puso un botox. Sí, déjame ver si tengo acá. No tengo. Paciente parece que puso un botox. Sí, yo pensé que tenía acá, pero no tengo. Justamente cuando el paciente es picado por una abeja, una avispa, es bien característico, es bien copado. Hay vasodilatación periférica, pero ¿cuál es el punto del choque anafilático? No es que solamente genera vasodilatación, es que genera vasodilatación en un lugar muy específico. ¿A dónde es ese lugar bien específico que genera asfixia? Justamente es un edema de glotis. Genera vasodilatación en la glotis, genera edema en la glotis y la glotis cierra la tráquea. Al cerrar la tráquea, el paciente no muere muchas veces de vasodilatación, muere de asfixia. Entonces, por eso que el shock anafilático, nosotros vamos a ver que es bien, bien grave y nosotros tenemos que tratar así rápidamente porque si no, el paciente parte por otra dimensión por cuenta de la asfixia. Entonces, shock anafilático, además de la vasodilatación, genera vasodilatación en un lugarcito específico que es en la glotis. Vasodilata dentro da glotis, edema de glotis, asfixia. ¿Ok? Reconhece isso. Choque séptico. Acá sí, es una sobre-respuesta del sistema inmune a una infección. ¿Cuáles son las causas? Infección del trato urinario, infección respiratoria, cualquier infección erisipela, cualquier infección que haga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con un germen, ahí sí nosotros vamos a tener entonces el shock séptico. Solo para que recuerden, shock séptico, una infección, entonces si nosotros tenemos una infección, tenemos que tratar con antibiótico, no olvídense del antibiótico acá. Anafilático, ya vamos a ver el tratamiento, es una tríada, un triple tratamiento bien copado. Y entonces la clínica del shock séptico, la única cosa que vamos a agregar, además de sudoración, piel fría, aumento de taquicardia, taquipnea, hipotensión, todo eso, vamos a agregar fiebre. ¿Sí? Shock séptico, recuerden que el paciente va a tener fiebre por la infección. ¿Cómo que se hace el diagnóstico de sepsis, de shock? Bien característico, ¿sí? Sepan que el más frecuente es el hipovolémico, después tenemos el shock séptico, después el cardiogénico, en ese orden. Para diagnosticar, entonces, es básicamente clínica y entonces vamos a necesitar de una cosita. 3 tópicos bien importantes. Después tenemos criterio diagnóstico, pero sepan que por la clínica nosotros vamos a necesitar de hipotensión arterial, o sea, presión arterial menor o igual, mi factor el igual acá, de 90 sistólica o menor ou igual a 60 de diastólica, de milímetros de mercúrio. Hipoperfusão tisular, que é dada por palidez e frialdade cutânea, principalmente, e disfunção multiorgânica, que nós caracterizamos como disfunção multiorgânica. Disminuição do nível de consciência, diuresis menor de 0,5 mililitros quilo-hora e dificuldade respiratória ou isquemia miocárdica. Quanto que dá a diuresis? Se por aí te aparece de outra forma, menor de 30 mililitros quilo-hora, ¿sí? Puede aparecer de esa forma también. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Siempre nosotros tenemos que tener la tríada, hipotensión, la hipoperfusión y disfunción multiorgânica y siempre tratamos como si fuera una enfermedad grave. Si nosotros no actuamos, el paciente parte para otra dimensión. Punto bien importante es que el paciente va a tener signos y síntomas comunes en todos los tipos de shock, que generalmente son dados por cuenta de la hipoperfusión tisular.
que é a hipotensión, la oliguria, frialdad cutánea, retraso en el reneno capilar, diaforese, que es la sudoración, y alteración de la conciencia. Generalmente es general para todos los tipos de shock. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, signos y síntomas que orientan a la causa, por ejemplo, choque hipovolêmico, o paciente tuvo un sangrado por un tiro ou un cuchilhazo. Cardiogênico, paciente já tinha insuficiência cardíaca ou é um obeso, que nós relacionamos, opa, esse paciente tem dolor precordial, tem elevação das enzimas cardíacas, infarto agudo do miocárdio pode dar um choque cardiogênico. Então, já nos guia para uma causa. Obstrutivo, paciente levou um cutilhaço justo na parte do tórax e aí generou um pneumotórax. Distributivo, o paciente foi picado por múltiplas abejas ou tem uma infecção ativa. Choque distributivo. Então, sempre recuerden-se de los signos e sintomas que nos orienta a la causa, porque sem saber a causa, nós não conseguimos tratar de maneira adequada o choque. Quais são os critérios de diagnóstico de choque? E isso saber, sí o sí, como la palma de la mano. A aparência de enfermidade ou alteração do estado mental, frequência cardíaca, taquicardia, maior de 100 latidos por minuto, frequência respiratória maior de 22, ou pressão arterial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercúrio, déficit de bases em sangue arterial ou aumento de lactato. Por que é necessário ter déficit de bases e aumento de lactato? Porque, recuerden-se, hipóxia tisular não hace o ciclo de Krebs, ou seja, não hace glucólisis, não hace glucólisis, meu Deus do céu, estou muito acelerado. Quando o paciente tem hipóxia tisular, o que vai ocorrer não é glucólise aeróbica, genera glucólise anaeróbica, porque essa glucólise anaeróbica tem um produto aí que não é muito conveniente, que é o lactato, o ácido láctico. Então, se temos acumulação de ácido láctico na sangue, diminui o pH, há déficit de bases na sangue arterial. Ou seja, por que há déficit de bases? Porque as bases são utilizadas como buffer, ou seja, se une com o ácido para tentar equilibrar o pH. Diuresis inferior a 5 ml por quilo por hora e hipotensão arterial maior que dura mais de 20 minutos no paciente. Quantos critérios nós necessitamos para diagnóstico? Mínimo 4, ¿sí? Para diagnosticar choque. E basicamente a tríada de hipotensão, disfunção multiorgânica e também a hipoperfusão tisular, que nós vamos evaluar, mas agora com a clínica e também com alterações laboratoriais. Recuerden-se que mínimo 4. Acá está. Mínimo 4 critérios para diagnóstico de choque. Choque, diagnosticamos choque, vamos buscar a causa. Então, sempre recuerden-se que é uma emergência. Eu sempre vou orientar meu estudo para o que necessito. Ou seja, sospecho de sepsis, pido um hemograma, um hemocultivo. Sospecho de infarto, vou pedir troponinas cardíacas no laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. Sim? Oriento sempre meu estudo de acordo com a causa. Sospecho, por exemplo, de um TEP, dímero D, laboratório dímero D TEP. Se recuerden essas cositas aí, porque suelen perguntar aí no exame e te suelen levar para ter al matador, como eu a vezes digo. Então, em emergência sempre eu guio meu estudo, pero sepan, laboratório, ecocardiograma, radiografia de tórax e a ecografia de urgência, protocolo RASH. Rapid Ultrasonic in Shock. Basicamente, não é essa a nomenclatura, não é como se diz, pero sirve para evaluar basicamente o protocolo RASH, evalua a bomba, o tanque e as tuberías. Bomba, eles o coração, se há, por exemplo, derrame pericárdico, e evalua as câmaras e válvulas cardíacas. O tanque seria o volume intravascular e as tuberías, por exemplo, evalua os vasos. O tanque, então, seria, averigua se a vena cava está colapsada, evalua também se os vasos estão de maneira adequada, ou seja, evalua as porções de la aorta, porque recuerden-se, um paciente com aneurisma de aorta, com uma dissecção de aorta, pode ser, paciente com dissecção de aorta pode ser um choque hipovolêmico, por incrível que pareça, pode ser um choque hipovolêmico. Então, evalua o coração, a quantidade, o volume intravascular e também evalua as porções dos vasos sanguíneos. Podemos pedir TAC e arteriografia para detectar a causa. Por exemplo, causa, por que nós vamos pedir uma TAC? Basicamente para evaluar se o paciente, exemplo, um cutilhaço, se pede um TAC para evaluar o pneumotórax e também para evaluar se há rompimento de alguma costilha, ou quando o paciente teve um traumatismo de alto, para que se pede um TAC? Evaluar además de todas as costilhas, a caja torácica, evaluar a médula. Então, é sumamente importante que, em emergência, nós vamos guiar nosso estudo. Como eu disse antes, sabendo
diagnosticar o tipo de choque, nós vamos pedir os estudos específicos para diagnosticar e para tratar. Quais são os objetivos do tratamento do choque? E isso acá prestem bastante atenção, que nas primeiras 6 horas temos pautas bem específicas, como, por exemplo, manter uma pressão arterial média maior de 90, uma sistólica, perdão, maior de 90, uma média maior de 65 milímetros de mercúrio, pressão venosa central de 8 a 12 centímetros de água, o valor normal é de 2 a 8 ou de 3 a 11, manter, ou seja, o valor normal em milímetros de mercúrio de 12 a 8 ou 3 a 11 centímetros de água, manter uma boa perfusão renal, ou seja, diuresis mais de 1 mililitro quilo hora, corrigir a acidose metabólica e conseguir uma pressão de oxígeno de maior de 60 milímetros de mercúrio. Esses são os objetivos. São perguntados os objetivos? Não, generalmente não se perguntam os objetivos. O que se pergunta são as medidas generais que nós vamos fazer para o paciente. Quais são as medidas generais? Principalmente decúbito supino em posição de Trendelenburg, é essa posiçãozinha de acá, porque nós ponemos o paciente em decúbito dorsal com as pernas hacia arriba. Questão de lógica. Acá temos muita sangue. Generalmente os vasos das pernas são vasos gruesos, grandes. Necessitam muita sangre. Então, se nós ponemos de cabeça hacia abaixo, assim como está, ou seja, as pernas hacia arriba, facilitamos o retorno venoso e diminuímos a quantidade de sangue que vai hacia a periferia. Então, decúbito supino ou e em posição Trendelenburg, 2 vias, sempre a todo o paciente que está inestável ou que está grave, monitoreio, oxígeno e vias. Quais são as vias? Mínimo 2 vias gruesas, 14 e 16, ou uma via central. A calo de elecção, obviamente, gente, é uma via central. Monitoreio de pressão arterial média, de signos vitais como temperatura, pressão arterial já foi, temperatura, pressão, latidos cardíacos, ou seja, isso, latidos cardíacos e expansão torácica, movimentos respiratórios, monitoreio da diuresis e saturação de oxígeno e analgesia se necessário. Tratamento que nós vamos fazer quando o paciente llega com choque, tratamento é reanimador. Reconhece que o choque, há um ponto acá. Casi todos os tipos de choque aceitam que nós podemos infusão de líquidos, ou seja, cristaloides. Qual é o tipo de choque que nós não podemos infundir líquidos? Choque cardiogênico. Por que não se infunde líquidos no choque cardiogênico? O coração não consegue bombear os 5 litros que tem. Vos vas a meter mais 1 ou 2 litros no paciente? Não. Se a bomba não consegue já manejar o volume, a volemia que tem, não se põe mais litro, não se expande o paciente. Recuerden isso, porque se você põe solução fisiológica, ringelactato, ao paciente que tem um choque cardiogênico, le vai mandar diretamente a outra dimensão. Se isso é pavada, pero gente, enviamos o paciente para outra dimensão real. Vamos fazer então medidas generais e suporte ventilatório e vamos infundir fluidos ao paciente. Todos são indicativos, exceto o choque cardiogênico. Sempre há que controlar a pressão arterial e diuresis. Se nós influímos, ponemos 500 mililitros, o paciente melhora a pressão arterial, ou seja, aumenta a pressão venosa central, nós teremos uma melhoria do paciente, provavelmente é um choque hipovolêmico. Se nós ponemos fluido e o paciente não melhora, cessamos a infusão de fluidos porque talvez seja um choque cardiogênico. Não é de lei isso, mas temos que saber que é monitoreio, oxígeno e vias, fluidos e fármacos. Quais são os fármacos que nós vamos a utilizar? Nós vamos dar, sempre recordar que no choque temos que tratar principalmente 2 coisas iniciais. Se há acidose metabólica e se há déficit de fluidos, ok? Se nós não reanimamos o paciente e se nós não averiguamos ou damos um tratamento adequado para a sua acidose metabólica, a infusão de fármacos não vai servir de nada. Então, principalmente, tratamento reanimador com os fluidos cristalóides, ringelactato e solução fisiológica e bicarbonato se o paciente apresenta um pH menor de 7,2. Ojo, porque isso foi pergunta de exame, de choice, sim? Quando se dava um bicarbonato, te dava um caso clínico e quando se dava o bicarbonato. Quando o pH é menor de 7,2. Algumas guias dizem 7,15, pero tomem como 7,2 como correto. Creio que está em Farreiras esse valor. Quais são os fármacos vasopressores? Nós damos fármaco vasopressor quando a pressão
ou seja, quando já demos os fluidos, já influímos fluido suficiente, pero a pressão arterial sistólica está menor de 90 milímetros de mercúrio, com pressão venosa central maior de 8 centímetros de água. E aí, quais são os fármacos de eleição? Noradrenalina e dobutamina são os de eleição. Qual é o efeito adverso que isso se pergunta no horário da dobutamina? Vasodilatação periférica. Como nós contrarrestamos esse efeito com a noradrenalina? Por isso que se usa as duas juntas. Dobutamina e noradrenalina é o tratamento farmacológico de eleição ante um paciente com choque. Não são efetivos se nós não corrigimos a volemia e a acidose. Então, sim ou sim, corrigir a volemia e a acidose com bicarbonato se o pH está menor de 7,2. Muita coisa, pero não é. Gente, isso te vai quedar de uma forma incrível. Vos vas a saber toda essa parte aí de tratamento de choque. Seguramente vai saber. Nós, sim ou sim, essas são medidas generais, ok? Temos que influir líquidos, corrigir a acidose e também dar fármacos vasopressores que generem vasoconstricção. Nós temos que saber outra cosita que é bem característica. Já estamos finalizando a classe. Quédate tranquilo, que nós já estamos finalizando tudo isso. Que é o tratamento específico de cada choque? Que é o tratamento específico de cada choque? Choque cardiogênico, não se dá fluidos. Gravem isso, sim ou sim, tenham presente na frente H, no frente. Tratamento general e reanimador, excepcional, administrar volúmenes. E o tratamento vasopressor, primeiro eu dou noradrenalina ou dopamina, é a segunda eleição. Por que eu não dou dopamina? Dopamina é a segunda eleição por conta dos efeitos adversos. E, obviamente, temos que tratar a causa. Por que se trata a causa cá? Se, por exemplo, o paciente está infartando, quanto mais tempo eu perdo, mais músculo se perde. Então, tratamos o infarto agudo do miocárdio. Paciente tem, por exemplo, nesse caso acá, uma valvulopatia, uma insuficiência aórtica aguda, por exemplo, por uma endocardite. Tratamos quem? A endocardite e a insuficiência valvular. Endocardite antibiótico para Caravaggio, ou seja, doses para Caravaggio, e a insuficiência valvular, com quê? Com cirurgia. Muito bem. Choque hipovolêmico. Como nós vamos tratar de choque hipovolêmico? Se perdeu o volume, vamos evaluar nas escalas. 4 graus. Grado 1, menos de 750 mililitros. Grado 2, entre 750 e 1,5 litro. Grado 3, 1,5 litro e 2. Grado 4, mais de 2 litros. Perdeu. O que nós vamos fazer? Tratamento general reanimador e, obviamente, infundir cristalóides. E, se necessário, se estamos em grado 3 ou 4 de perda de volêmia, infundir quem? Hacer transfusão sanguínea. A transfusão se deixa quando o paciente tem um hematocrito menor a 27%. Isso também é pergunta de oral. E sempre temos que valorar a resposta do tratamento, valorando a pressão arterial, diuresis e pressão venosa central. Faltou outros tipos de choque. Qual faltou? O obstrutivo, se faltou, e o choque distributivo. Dentro do choque obstrutivo, sempre, gente, tratamento general e reanimador, todo o que nós já vimos antes, e tratamento da causa. Se é um TEP, vamos tratar o TEP. Se é um taponamento, tratamos o taponamento. Se é um pneumotórax, tratamos o pneumotórax, ok? Choque distributivo, ora. Choque anafilático. O paciente ingressou, está aí com os olhos assim, parecendo não sei, um edema bipalpebral acá, incrível, na boca, parece que puso botox, e e tem falta de ar, sente que a garganta está cerrada. O que nós vamos fazer no paciente? Sempre medidas generais e reanimadoras e vamos dar triple farmacologia. Sepam isso porque eles gostam muito de perguntar no docente cada santo que é honorar. Sempre pergunta isso. ¿Sí? Qual é o tratamento de choque anafilático? Adrenalina, antihistamínico e corticoide. É a tríada que sim ou sim nós vamos utilizar no paciente. Adrenalina, corticoide e antihistamínico. Adrenalina, antihistamínico e corticoide. Choque séptico. Recuerden-se que sempre quando falamos de sepsis, temos um germen, temos uma infecção. Que nós vamos dar para o paciente? Obviamente, medidas generais e reanimadoras. Vasopressores, sim ou sim, noradrenalina ou dopamina ou vasopressina, pero generalmente é noradrenalina mais dobutamina. Antibiótico terapia empírica. Empírico para quê? Para mim sospecha. Se sospecha de uma endocardite por que é um endocardito endovenoso, sospecho de quem? Staphylo aureus.
Então, se vou tratar com vancomicina, ¿sí? Recuérdense de la vanco aí para el aurus. Tratamento del foco infeccioso, sí o sí vão tratar quem está aí molestando. Então, choque anafilático, recuérdense del edema, gente, edema que genera. Esse perrito acá justamente le picou uma abeja acá em sua mejilla, em sua boca, esse sim. E acá estamos no choque anafilático, ¿sí? A mulher liga assim, essa puso botox, pero poderia ser facilmente um choque anafilático. E o choque séptico, recuerden que temos um germencito aí para matar. Essa foi a classe de hoje. Creo que te quedou bem explicada. Qualquer dúvida que tenhas, estou à disposição e enviar um mensajito aí que eu te vou contestar com o maior prazer. Tenha um bendecido dia, tarde, noite e, bueno, essa foi a classe de hoje. Tchau e hasta a próxima classe.